Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, chegamos para mais uma aula, para mais um encontro, como sempre, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, agradecendo demais, viu? Obrigado por confiar na gente e aula após aula, levar o meu trabalho e a Cultive até você, legal? Que alegria, que bacana ter sua companhia. Agora é o seguinte, ó, nós já não estamos mais 0 a 0 quando o assunto é raciocínio lógico. Você já percebeu que nós vamos estudar proposições, você já percebeu que proposições são frases declarativas, que tem que ser verdadeira ou falsa, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Percebeu também que uma única sentença é chamada de proposição simples. Quando eu colo mais de uma proposição simples, eu passo a ter uma proposição composta, e não existem tantas colas assim, não existem tantos conectivos para proposições. São basicamente a conjunção, o uso do conectivo e, a disjunção, o uso do conectivo ou, o condicional, que é a história do se então, se premissa então tese, o bicondicional, que é o se e somente se, e nós temos um outro operador lógico que não é necessariamente o conectivo, que é a ideia de dar a negação. Legal? Já vimos basicamente toda a tabela verdade, basicamente quando cada um deles é verdadeiro ou falso. E agora nós entramos num momento muito especial do nosso curso, que é a possibilidade da gente aplicar isso. Ou seja, trazer questões para você ver como aparece, como cai, qual é o objeto de cobrança. Entenda que saber a matéria, neste caso, passa pelo pré-requisito de saber resolver questões. Você vai ser avaliado e vai ter que responder exercício. Então de nada adianta eu mostrar toda a teoria se não conseguir aplicar e trazer isso junto com você. Perfeito? Então mais uma aula começando. Você é meu convidado, vem comigo que o assunto agora é as aplicações das tabelas verdades. Tá certo? Sem demora, vamos ao primeiro exercício, ao nosso primeiro enunciado. Olha só. A primeira situação que diz para nós é o seguinte, ó. Nós temos assim: considere que P, Q e R sejam proposições lógicas e os símbolos que a gente já está acostumado. Note que aqui nós temos o símbolo do ou, temos o símbolo do e, temos o condicional se então e temos também a negação. Legal? Dizendo, claro, que essas proposições ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Olha a pergunta. É verdade que a última coluna corresponde aos valores lógicos dessa proposição aqui, ó? É verdade que corresponde àquela proposição? Bom, para a gente resolver isso, nós vamos ter que fazer um estudo mais detalhado a respeito de tabelas verdades. Vamos comigo então? Olha só, quando você escreve a sentença P, E, R, então que... Primeiro, nós temos um condicional. Esse condicional tem como tese a proposição que. Essa é a nossa tese. Inclusive a tese já está pronta. Ó. A nossa proposição que é a nossa tese e a tese já está pronta. Não há nada a se preocupar com ela. Já a nossa premissa é uma premissa dupla. Tá vendo? Ó? A nossa premissa é uma premissa dupla. Ou seja, tem dois conectivos, tem duas proposições simples unidas pelo conectivo. Qual é o conectivo? Maravilha, é o conectivo E. Legal. Brian, o que eu preciso saber sobre o conectivo E? Você precisa lembrar, moçada, que o conectivo E, ele só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Mas eu não estou entendendo, Brian, o que eu vou ter que fazer? Deixa que eu te mostro. Ó. Pegue a proposição P, pegue a proposição R e essas duas colunas serão apenas uma coluna agora, usando o conectivo E. Vamos aos valores lógicos, vamos às operações lógicas. Olha lá. Verdadeiro e verdadeiro. Na primeira linha, eu tenho que ambas as proposições são verdadeiras. Se ambas são verdadeiras, muito bem, a conjunção ela é verdadeira. Vamos à segunda linha. A primeira proposição é verdadeira, mas a segunda é falsa. No conectivo E, o que dá uma verdade e uma falsidade? Boa! O conectivo E, ele é falso, sempre que tiver alguma falsidade. Vamos à terceira linha. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. O conectivo E é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Próximo. Verdadeiro e falso. Uma verdade e uma falsidade
vai dar falso. Lembre-se, o conectivo E só é verdade se ambas forem verdadeiras. Próximo, falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. E falso dá falso. Diante de uma falsidade, lembre-se que conectivo E sempre é falso. Perfeito? Então aí está a nossa premissa. Viu? Nós tivemos que construir o valor lógico da premissa. A premissa agora já está pronta. É a coluna que a gente acabou de fazer. Toda a premissa tem a sua tese. E a tese já estava pronta. Vamos colocar aqui, deixar bem certinho aqui, ó. Esse valor é da premissa. E o valor da proposição Q é a nossa tese. Perfeito? Premissa e tese. Em um condicional, quando que ele é falso mesmo? Quando que um condicional é falso? Boa! Um condicional só é falso se a premissa é verdadeira e a tese é falsa. De novo, premissa verdadeira e tese falsa. Vamos comigo? Vamos ver? Primeira linha, ó. Premissa verdadeira, tese verdadeira. Se a premissa e a tese é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então a primeira linha está correto. O que o exercício falou, de fato, é a resposta que a gente encontrou. Segunda linha agora. Premissa falsa, tese verdadeira. Lembre-se, no condicional, se a premissa é falsa, o valor lógico já é falso, é verdadeiro, desculpe. Sempre que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. Lembra daquele exemplo, né? Se a esmola é demais, então o santo desconfia. Se a premissa é falsa, a esmola não é demais. Não, o santo tanto faz desconfiar ou não. Show? Vamos para a terceira linha. Premissa verdadeira e tese falsa. Quando a premissa é verdadeira e a tese é falsa, é o único jeito de um condicional é falso. Lembre-se, se a esmola é demais, então o santo desconfia. Essa frase só é falsa se tiver uma alta esmola e o santo não desconfiar de nada. Lembrou? Show! Próximo. Agora aqui, ó. Quarta linha. Premissa falsa, tese falsa. Condicional falso. Verdadeiro, desculpa, né? Eu falo e repito e... Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Toda vez que a premissa é falsa, não tem que pensar, o condicional é verdadeiro. Perfeito? Quinta linha. Premissa falsa, tese... Olha lá. Premissa falsa, tese verdadeira. Toda vez que a premissa é falsa, o nosso condicional ele é verdadeiro. Repare que nesta linha não bateu o enunciado com o valor que a gente encontrou. E se não bateu, o que aconteceu, galera? Está errada a questão. Então vamos até deixar claro aqui, ó, essa questão está errada, porque não é verdade todos eles, mesmo que quase todos sejam verdadeiros. Vamos terminar aqui, ó. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa falsa, tese falsa. Toda vez que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Note que a nossa tabela verdade tem oito linhas. Claro, cada proposição é 2 linhas que se dobram. Então, 2 linhas a mais, né? Então, dobra-se as linhas. Uma proposição tem 2 valores. 2 proposições, tabela verdade com 4. 3 proposições, tabela verdade com 8. Das 8 linhas, o exercício acertou 6, mas tem 2 erradas. Então, essa questão está falsa, tá? Errada. Legal? Vamos para mais uma? Olha só. Para o vídeo agora e tenta você resolver aí. Será que é verdade? É o mesmo tipo de enunciado, é a questão irmã aí. Será que é verdade essa situação? Ele diz assim, ó. Considere que P, Q e R são proposições. E ele diz que tem o E, o implica, o condicional, a negação e o ou. Maravilha. Ele diz agora assim, ó. É verdade que a última coluna corresponde a esta proposição aqui? E aí, é verdade? Olha só, ele está falando em não P, vejamos, não P, ou
Se Q, então R. Se Q, então R. É isso. Não P ou se Q, então R. Mas, Braga, o que é não P? É mudar o valor lógico da proposição P. Então, a proposição P, ela já tem os seus valores lógicos. Fazer a negação é negar isso. Então, vamos lá. Negar verdadeiro é dizer que é falso. Negar verdadeiro, falso. Negar verdadeiro, falso. Negar verdadeiro, falso. Negar falso, verdadeiro. Negar falso, verdadeiro. Negar falso, verdadeiro. Negar falso, verdadeiro. Perfeito? Note que fazer a negação de uma proposição é algo muito simples. É só mudar o valor lógico. Show de bola. Agora vamos continuando. Ó. Eu já tenho isso aqui ok. Já está pronto. A nossa coluna já está desenvolvida. Agora, nós vamos ter que pensar o seguinte. Ó. Vamos pegar a proposição Q para ser a premissa. Vamos pegar a proposição R para ser a tese. E essas duas colunas serão apenas uma única coluna usando o condicional. Então, usando o condicional, duas colunas vão virar apenas uma. Vamos lá? Vamos ver agora, hein? Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Segunda linha. Premissa verdadeira e tese falsa. É o único jeito do condicional ficar falso. Premissa verdadeira, tese falsa. Lembra? A esmola foi muito e o santo não desconfiou de nada. Terceira linha. Premissa falsa e tese verdadeira, condicional verdadeiro. Toda vez que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. Quarta linha. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Toda vez que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. Próximo. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira e tese falsa, a esmola é muito, o santo não desconfiou de nada. Essa é a única possibilidade do condicional ficar falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Lembre-se, se a esmola não é demais, o santo não precisava desconfiar de nada. E se desconfiou, tá bom também. Maravilha. Agora, gostaria que você percebesse comigo que já temos pronto o condicional. Já fizemos esse condicional. Agora eu tenho as duas tabelas prontas e vou usar essas duas tabelas para fazer e colar elas usando o conectivo ou usando a disjunção. Perfeito? Vamos fazer uma disjunção agora, colando as duas colunas que eu já tenho pronta por meio do conectivo ou. Vamos nessa? Primeira linha, ó. Uma das colunas ficou falsa, a outra ficou verdadeira. E aí? O conectivo ou, quando eu falo falso ou verdadeiro? Perfeito, ele é verdadeiro. Falso ou falso? Ele dá falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. E na última linha, uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Então o resultado é verdadeiro. Lembre-se, o conectivo ou, ele só é falso diante de duas falsidades. Coisa que aconteceu uma vez aqui na nossa resposta. E aí, os valores que ele passou, está alinhado com os valores que a gente encontrou? Está. Se está alinhado, então essa questão tem gabarito certo, é certinho. Ele colocou exatamente na tabela verdade aquilo que ele pediu, ok? Eu sempre comento com meus alunos, seja presencial, seja à distância, ou nos tantos lugares que a gente passa, que quando mais problemas você fizer sobre tabela verdade, melhor você vai ficando. Eu costumo até dizer que a nossa experiência aí em trabalhar tanto tempo com concurso, fala que o primeiro exercício, ele serve meio que para você não entender, porque você fica olhando o professor fazer aquilo e um monte de verdadeiro, falso e tal. Aí você vê o segundo problema, você olha para ele e fala, puxa, falar a verdade para você, Brian, agora eu tive a certeza que eu não entendi. À medida que a gente vai evoluindo e mostrando mais e mais e mais e mais problemas, você começa a perceber que esse tipo de questão, ela trabalha na verdade com mais do mesmo. Então, por isso, se você não está muito bom ainda, não está curtindo direito, vamos para mais um. Dá essa oportunidade para mim. Deixa eu mostrar mais um problema para você. Olha lá.
Mais uma questão. Em caso as colunas em branco sejam corretamente preenchidas, a última coluna da tabela verdade vai estar desse jeito. E aí? Repare que tem uma simbologia violenta aqui no meio do caminho e você precisa agora entender alguns detalhes a mais. Primeiro detalhe a mais que eu queria trazer para você. Por que as tabelas verdades das duas primeiras questões foram maiores que a terceira tabela verdade? É porque eu quis? Só lembrar, não sei, cara. Mas eu reparei que a tabela ficou menor mesmo. Por que a tabela ficou menor? Fácil, a tabela ficou menor porque agora eu estou trabalhando com duas proposições simples. E anteriormente eu estava trabalhando com 3. Com duas proposições simples, o número de linhas da tabela verdade é 4. Lembra? Verdadeira ou falsa a primeira, verdadeira ou falsa a segunda. 2 vezes 2, 4. Com 3 proposições simples, aí a primeira pode ser verdadeira ou falsa, a segunda pode ser verdadeira ou falsa e a terceira pode ser verdadeira ou falsa. A multiplicação daria 8. Legal? Maravilha. Brian, entendi. Então, tem 4 linhas da tabela, porque só tem ou é verdadeiro, verdadeiro, ou é verdadeiro, falso, ou é falso, verdadeiro, ou é falso, falso. Legal. Agora, vamos entender essa logística aqui, ó. Ele está sugerindo para nós que nós façamos P e negação de Q, perfeito? Ou se Q, então P. Vamos começar igual um problema matemático. Vamos resolver a expressão entre parênteses. Resolvendo a expressão entre parênteses, eu preciso fazer a negação de Q. Negar a proposição Q é mudar o valor lógico da proposição Q. Vamos comigo? Ó. Primeira linha, a proposição Q é verdadeira. Negar verdadeiro é dizer que é falso. Na segunda linha, a proposição Q é falsa. Negar isso é dizer que é verdadeiro. Na terceira linha, a proposição Q é verdadeira. Negar verdadeiro é dizer que é falso. Na quarta e última linha, a proposição Q é falsa. Negar falso é dizer verdadeiro. Ok? Então, essa parte nós já fizemos. Agora vamos resolver o colchete. Olha lá, a proposição P e a negação, que a gente acabou de fazer, serão uma única coluna. Ou seja, eu vou pegar 2 colunas e transformar em uma só. Toda vez que você pega 2 colunas e transforma em uma única, você precisa necessariamente de um conectivo, de um operador lógico. Note que esse conectivo é o acento circunflexo, ou seja, é o conectivo E. Vamos lá então, ó. Verdadeiro e falso dá falso. Lembrando que o conectivo E só é verdade se ambas forem verdades. Próximo, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Próximo, falso e falso dá falso. Falso e falso dá falso. Maravilha, 2 colunas viraram uma só, então aqui está ok. Agora, vamos resolver o outro colchete. Resolver o outro colchete é pegar a proposição Q e trazê-la como premissa. Vamos até deixar claro aqui, ó. A proposição Q é a nossa premissa e a proposição P é a nossa tese. Perfeito? Premissa é Q, a tese é P. Vamos lá? Se a premissa é verdadeira e a tese é verdadeira, o condicional será verdadeiro. Se a premissa é falsa, não precisa nem pensar. Toda vez que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. A tese é indiferente. Agora, se a premissa for verdadeira e a tese for falsa, aí o condicional é falso. Fechando os trabalhos. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Maravilha? Então a gente estava usando Q como premissa e P como tese. Show! Agora vem a parte final da coisa, que é basicamente fazer o seguinte. Se você já sabe que está preenchida as nossas colunas, agora a gente vai ter que conferir. Brian, como assim conferir? Fácil. Você vai conferir isso verificando, será que
a primeira coluna, que é essa aqui, que a gente deixou preenchidinha, bonitinha. E a segunda coluna, que é essa aqui, a gente acabou de preencher. Será que quando elas forem coladas por meio do conectivo OU, elas vão produzir de fato aqueles valores que estão ali? Vamos ver. Olha só. Verdadeiro, uma, falsa, a outra. No conectivo OU, se tiver uma verdade, ok, já é verdade. Próximo. Verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Falso ou falso, dá falso. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Ou seja, os valores do problema são exatamente os valores que a gente encontrou. Moral da história, mais um item, mais uma questão certa para vocês aí, tá certo? Note que eu estou mostrando para você esse tipo de situação e eu gostaria que você tivesse clareza de perceber que eu estou falando de mais do mesmo, né? Eu estou fazendo vários exercícios para que você use a ideia de aplicar a tabela verdade. Eu apresentei cada uma das tabelas verdades para você e agora a gente está aplicando isso aí. Maravilha? Vamos para mais uma? Vamos lá então, ó. Agora ele vai fazer a seguinte consideração. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. E Q represente a proposição José foi à praia. E R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nas informações no texto, julgue os itens a respeito. O número de valores possíveis para tal proposição composta é inferior a 9. E aí, essa proposição composta que você está vendo aqui, ela tem de fato valores inferiores a 9? Peço desculpas para você aqui, galera, acabou duplicando na hora que eu copiei o arquivo, desculpe, vamos arrumar aqui, pronto. Aí, será que é inferior a 9 mesmo? Não interessa quantos conectivos tenho. Para descobrir qual é o tamanho da tabela verdade, basta que você veja não o conectivo, e sim as proposições. Quantas proposições diferentes eu tenho? P, depois eu tenho o Q e tenho a negação de R. Moçada, veja comigo aqui o seguinte, ó. Como eu tenho P, Q e R, são 3 proposições. A P, a Q e a R. A proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Tem 2 possibilidades. A proposição Q pode ser verdadeira ou falsa, tem outras 2. A proposição R tem 2 possibilidades, verdadeira ou falsa. Se cada uma tem verdadeiro ou falso, são 8 possibilidades. Inclusive, numa outra oportunidade, eu comentei com você como faz para encontrar essas 8 possibilidades. Lembra como é que faz ou não? Vamos colocar aqui rapidinho, ó. Já fizemos isso hoje, pegamos pronto. 4 verdadeiros, 4 falsos. Depois, 2 verdadeiros, 2 falsos, mais 2 verdadeiros, mais 2 falsos, fechando com VF, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal? São 8 possibilidades, está listadas as 8 aí, principalmente levando em consideração que começa com 4 verdades, termina com 4 falsidades, todas as possibilidades do meio. É inferior a 9 porque é 8, então se é inferior a 9 porque é 8, a questão está correta, está certinha aí para nós. Beleza? Vamos para mais uma? Claro, vamos para mais uma. Olha só, ele diz o seguinte, ó. Eu quero saber a respeito dos símbolos de negação, conjunção, disjunção e condicional. Eu quero saber se as tabelas verdades da proposição S e da proposição T possuem cada uma delas 16 linhas. Vamos pensar comigo? Ó. Na proposição S, eu tenho P, Q e R. Note que eu tenho negação de Q, que basicamente é só mudar o valor lógico do que eu já tenho. Tenho negação de P, que é mudar o valor lógico de P. E tenho a questão do R. Note que, mais uma vez, aparecem apenas 3 proposições. Me diga uma coisa, se aparecem apenas 3 proposições, quantos valores lógicos possíveis nós temos? Perfeito. Se são 3 proposições, é porque são 8 as possibilidades. Lembre-se, é igualzinha a outra. A proposição P tem 2 jeitos,
A proposição Q tem dois jeitos e a proposição R tem duas possibilidades. Cada uma delas é verdadeira ou falsa. Por isso, esse item está errado. Não são 16 linhas, são quantas? São 8 linhas, porque tem apenas 3 proposições. Entenda, quando você fala a proposição P e a sua negação, você não está falando de uma nova proposição, você está falando em mudar o valor lógico. Quando você fala a proposição R e a sua negação, você não está fazendo uma nova proposição, você só está mudando o valor lógico, tá certo? Então é muito importante essa visão aí sobre como funciona as proposições, tá certo? Então, a questão está errada. Errada por quê, moçada? Porque ela não tem 16 linhas, tem apenas 8 linhas. Legal? Vamos para mais uma. Olha só. Eu quero saber, agora é uma outra proposição com outros conectivos. No entanto, pergunta nova, mas resolução antiga. Me diga uma coisa, será que essa tabela verdade aqui, ó, ela tem 16 também ou não? Vamos ver. Tem uma proposição P? Tem. Se tem uma proposição P, já pode ser verdadeiro ou falso. São duas possibilidades. Na proposição Q tem também. Pode ser verdadeiro ou falso. Outras duas. E tem a proposição R, que pode ser verdadeiro ou falso. Outras duas. É verdade que tem uma quarta proposição S ou T? Não. Se são apenas 3 proposições, entenda que esse item está errado. Não podem ser 16 possibilidades. Tem que ser apenas 8. Vamos escrever mais uma vez as 8 para você que está em casa aí. Olha só. 4 verdades, 4 falsidades. Depois, 2 verdades, 2 falsidades. Mais 2 verdades, mais 2 falsidades. E por último, intercalando, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal? Então tá errado porque não são 16, são apenas 8. Maravilha? Vou fechar essa aula por aqui porque daqui a pouquinho eu volto para mais raciocínio lógico, mais problemas envolvendo tabela verdade, mais questões para você e é claro, você já é meu convidado desde já, ok? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!